Glória a Deus. Boa noite aos irmãos. Boa noite aos irmãos. Quantos estão felizes com Jesus? Dê um sorriso para essa pessoa que está do seu lado. Vê se tem casca de feijão. Vê se ele escovou o dente. Boa noite para os irmãos que estão em casa. Você que está em casa, meu irmão, corre para cá. Vem cultuar o Senhor conosco. É sempre um prazer estar junto como igreja, adorando ao Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo, livro de Neemias, capítulo 2. Neemias capítulo 2. Semana passada nós falamos um pouquinho do capítulo 1. Hoje nós estaremos falando um pouquinho do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Neemias capítulo 2, versículo 1. Você que encontrou, diga amém. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração? Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se és do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei o certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Versículo 8. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que deverei me alojar. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar a transmitir a mensagem do Senhor ao coração da tua igreja. Fala conosco, que a nossa mente esteja alerta, o nosso coração receptivo, que nossos pensamentos sejam voltados para a tua palavra neste momento. Me esconda atrás de ti, porque de mim mesmo não tenho nada para oferecer, mas a tua palavra por si só surte o efeito, mudando, transformando o coração do homem. Deus, e que nós possamos sair daqui transformados, renovados e edificados pelo poder da tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu já disse, semana passada demos início ao capítulo 1
do livro de Neemias. E o capítulo 1 marca o início da trajetória deste homem chamado Neemias. Um homem que se importou o suficiente diante de uma pessoa e perguntou: como vai a cidade dos meus pais? Ao receber a notícia, a Bíblia diz que as portas, a cidade que os pais, a cidade de Neemias, estava toda queimada, os muros estavam quebrados, a cidade estava um caos. E a Bíblia diz que Neemias, ele chora, se lamenta muito. Mas aprendemos semana passada que Neemias, ele não somente chorou e não somente se lamentou, mas ele jejuou e orou diante do Deus dos céus. Confessou os pecados dele e do seu povo, confessando ao Senhor, o seu Deus. E ali, nesse capítulo 1, marca o início dessa trajetória deste homem. Neemias se levantando no Senhor. Neemias se levantando em jejum, em oração e pedindo a Deus uma oportunidade para que o Senhor lhe permitisse ir até a cidade dos seus pais e reedificar os muros e reconstruir os muros. A missão que Neemias está pedindo a Deus não é uma missão simples. A missão que Neemias aqui está pedindo ao Senhor não é uma missão fácil, mas o amor que ele sentia pela sua cidade ou pela sua pátria era maior. E assim Deus foi com ele. Acabamos de iniciar então aqui, lendo o capítulo 2 de Neemias. E o texto, ele já vai dar algumas informações, logo no versículo 1 para nós. No mês de Nissan, olha que interessante nós analisarmos. O capítulo 1, do versículo 1, diz, no mês de Quisleu. Se você olhar o capítulo 1 de Neemias, o versículo 1, ele está narrando e dizendo, no mês de Quisleu. No capítulo 2, no versículo 1, ele está dizendo, no mês de Nissan. Por que então Neemias faz questão de falar o mês que ele se encontrava? Algumas outras Bíblias aí, principalmente a Nova Tradução Linguagem de hoje, no capítulo 2, ela vai dizer, 4 meses depois. Porque o mês de Quisleu, que era do capítulo 1, era entre novembro e dezembro. E o mês de Nissan é entre março e abril. Então é como que se Neemias estivesse narrando aqui e dizendo assim, 4 meses depois, eu estava diante do rei. Eu nunca havia colocado o vinho perante ele e me encontrava triste. Olha que interessante. Quando a gente percebe que Neemias recebe uma notícia e a cidade dele e os seus irmãos, aquelas pessoas que ele amava, estavam em caos, estavam em tristeza, estavam em ruínas. Ele recebe essa notícia, ele se entristece, ora ao Deus dos céus, jejua, se lamenta, confessa os pecados, e agora ele vai estar diante do rei, e ele aguarda. Olha que interessante, irmãos, 4 meses se passaram, e Neemias continua sendo o mesmo. 4 meses se passaram, e Neemias com aquela situação não se perdeu. 4 meses se passaram, e Neemias com aquela situação está firme no seu propósito. Qual era o propósito? Ir à cidade dos seus pais, reconstruir os muros, reedificar as portas que estavam queimadas. E o texto aqui vai dizer, irmãos, que ele estava diante do rei. E é bem claro
que nós podemos já tirar lições aqui dessa palavra, porque o Ari Isber vai comentar a respeito desse texto, e ele vai dizer: Neemias teve fé para esperar o tempo de Deus chegar. Eu achei isso interessante, porque Neemias soube esperar o tempo certo de Deus lhe dar a oportunidade de agir. Neemias, ele não passou o carro na frente dos bois. Neemias não agiu precipitadamente, mas ele teve fé o suficiente para esperar uma oportunidade diante do rei. E eu tenho por mim, irmãos, que fé não é você orar e as coisas acontecerem imediatamente. Fé é você orar, as coisas não acontecerem e você permanecer orando e aguardando no nome do Senhor. Fé é quando você ora, as coisas talvez até pioram, mas você continua no mesmo lugar que está. Talvez eu estou pregando aqui para pessoas que estão há muito tempo vivendo um deserto, orando, pagando preço de oração, jejuando, buscando a face de Deus, mas as coisas ainda não aconteceram. As coisas não aconteceram não é porque você tem fé, você só está permanecendo porque a fé de Deus está viva dentro da sua alma. E nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a orar e descansar no Senhor. Nós precisamos aprender a orar, entregar e confiar no Senhor. Muitas das vezes vamos até o Senhor e oramos e falamos assim: Deus, eu entrego essa situação nas suas mãos e espero o Senhor agir. Na primeira oportunidade que temos, nós mesmos agimos. Nós mesmos queremos fazer. Nós queremos trabalhar, porque não temos fé o suficiente para esperar no Senhor. E eu estou aqui para trazer ao seu coração isso. Fé é você orar, as coisas não acontecerem, mas você permanecer no mesmo lugar que Deus te colocou. E alguns versículos da palavra de Deus precisam nos tranquilizar. Alguns versículos da palavra de Deus precisam trazer consolo para o nosso coração. Quais, pastor? Êxodo capítulo 14, versículo 13. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Versículos como Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Versículo como Salmos 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado nas nações, sou exaltado sobre a terra. Versículos como Isaías capítulo 40, versículo 29, que diz que ele faz forte e alcançado e renova as forças do que não tem nenhum vigor. Na verdade, os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles subirão como asas de águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Irmãos, Neemias tem fé o suficiente para orar, jejuar, entregar a situação diante de Deus e aguardar o Senhor lhe dar uma oportunidade. Não haja precipitadamente. Provérbios 19, verso 2, vai dizer que peca quem age precipitadamente. E aqui é tão interessante, irmãos, que Neemias, 4 meses esperando, 4 meses aguardando, o Senhor lhe dá uma oportunidade. Nós, com a nossa pressa do dia a dia, a primeira oportunidade que temos de resolver uma situação, vamos lá e queremos resolver com a nossa própria força e acabamos estragando tudo, porque queremos agir com a nossa própria força, com a nossa própria sabedoria. Neemias havia orado no capítulo 1 e ele teve fé suficiente para um dia
Deus mover o coração do rei em seu favor. Você já viu aquela esposa que todos os dias está entregando o marido nas mãos do Senhor, que ainda não é crente, e ele está lá orando, ela está lá buscando, ela está lá entregando o marido nas mãos do Senhor. Aí quando Deus age na vida do esposo, ela fala assim: eu não estou nem acreditando, será que isso é verdade mesmo? Ou muitas das vezes ela não quer deixar Deus trabalhar e ela age com suas próprias mãos. Não, meus irmãos, saiba esperar como Neemias. Eu não sei se os meses da sua vida são 4, como o dele foi, são 6, ou são 7 anos, né, pastor? Depois de casado, 7 anos esperando a bênção vir. Às vezes a gente acha que tudo é no nosso tempo, e às vezes a gente trabalha para que o nosso tempo estabeleça as coisas. E às vezes a gente trabalha achando que você que vai fazer as coisas acontecerem. Não, entregue nas mãos do Senhor. E se está nas mãos de Deus, está no lugar mais seguro dessa terra. Se você entregou nas mãos de Deus, apenas espere, apenas confie, apenas aguarde e veja que Deus vai te dar essa oportunidade. Neemias, ele espera o tempo. E um dia ele servindo diante do rei. É engraçado alguns detalhes do texto, ainda no versículo 1, que ele toma o vinho. Eu expliquei aqui semana passada que Neemias era o copeiro do rei, e ser o copeiro do rei é aquele que experimentava o vinho e depois dava o rei para tomar. Se o vinho tivesse envenenado, quem morreria era o copeiro e não o rei. Isso traz uma lição também para nós. Você tem coragem de ser copeiro do rei? Em vez dele morrer, você morrer? O Senhor quer levantar Neemias, irmãos, nesse tempo. Só que o rei não é esse nome difícil aqui que a gente leu, Artaxerxes. Sabe quem é o rei? Jesus. Nós precisamos ter coragem de tomar o vinho. Se alguém for morrer, a gente vai morrer. Abrir mão da nossa vida, das nossas vontades. Esse homem aqui, ele estava pronto para morrer. Então ele ia na cidade dele e reconstruir os muros. Ele não tinha medo nenhum, porque ele estava vivendo todos os dias à beira da morte, pronto para morrer. Assim que o cristão deve viver, pronto para morrer, todos os dias, caminhando com sua cruz e seguindo a Jesus. E o texto aqui vai dizer que ele toma o vinho e dá ao rei. Aí o rei olha para ele. Olha que interessante. O rei observa que o rosto dele se encontrava triste. E o texto diz: eu nunca antes estivera triste diante do rei. Isso aqui tem alguma coisa para nos ensinar. Neemias não era aquele irmão inconstante que um dia estava bem, outro dia estava mal. Neemias não era aquela pessoa que encontrava com você na sexta-feira, estava bem, você via ele no sábado e estava triste. Não. Ele vai dizer que ele nunca esteve triste diante do rei. Quer dizer que isso mostra para nós que Neemias era constante diante da função que ele foi chamado para designar. Neemias, ele não era inconstante, um dia está bem, outro dia está mal. Hoje eu estou soltando foguete, amanhã eu estou debaixo da ponte. Não, ele nunca havia estado triste diante do rei. Isso mostra que Neemias era constante na função que ele foi chamado para designar. E aqui é interessante que talvez o rei demorou a observar, mas ele olha para Neemias e ele observa. Ele fala assim: que você está abatido? Você está triste desse jeito? Você não é assim? Já viu o cara que chega com alto astral? Bom dia, gente, e tal. E na outra semana ele fala: bom dia. Aí as pessoas perguntam: mas você não é desse jeito? Tem gente que é o contrário. Ele já vive triste. Quando ele chega alegre, as pessoas perguntam: está acontecendo alguma coisa?
Ganhou na Mega Sena. Ele nunca havia estado triste diante do rei. E o rei olhou para ele e falou assim: porque a cara desse homem está abatida. Ô Neemias, o que está acontecendo com você? Por que você está triste desse jeito, Neemias? O seu semblante está caído, você está triste. Irmãos, é interessante a gente olhar. Provérbios capítulo 15 vai dizer que o coração alegre formoseia o rosto, mas o espírito abatido entristece. Ou seja, o que acontece? Quando estamos alegres de coração, o nosso rosto mostra que estamos alegres. Tem cristãos que infelizmente, você olha para ele, você não vê um rosto alegre, você vê um espírito abatido. Sabe o que eu acredito aqui, irmãos? Porque Neemias está dessa forma. Aquela situação estava consumindo ele. Aquela situação estava mexendo no emocional dele. E ali ele já estava ficando num estado de abatimento. E tem muita gente, irmãos, infelizmente, que todos os dias eles estão abatidos. Se alegre. Olha para esse irmão que está do seu lado. Vê se ele tem um coração alegre ou espírito abatido. Ele estava triste diante daquela situação. Ele estava triste diante daquele momento que ele estava vivendo. Mas nunca antes ele esteve tão triste assim. Aí o texto vai dizer que o rei faz a pergunta. Olha o versículo 2. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se você não está doente? Tem de ser tristeza de coração. Então ele teme sobremaneira, porque agora aquilo que ele estava vivendo saiu na face. A tristeza do coração mostrou no rosto. Aí o rei olha para ele: mas você não é desse jeito, você está doente? Não estou. Eu não sei que você está doente, o que você está assim? Aí ele vai temer ao Senhor sobremaneira. Por que ele teme? Que ele está entendendo que o rei percebeu que ele estava vivendo uma dificuldade. Agora olha o versículo 3. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Ele vai dizer agora, ele vai expor para o rei agora a situação que ele estava vivendo na sua família, na sua casa, na sua pátria, os seus irmãos. Como é que eu não vou estar triste se os muros da minha cidade estão quebrados, estão destruídos? Como é que eu não estaria triste se as portas que protegem a cidade dos meus pais estão queimadas? E os irmãos que vieram do exílio, estão em grande desprezo, tristeza e angústia. Como eu não estaria triste, ó rei? Sabe o que está acontecendo aqui com Neemias? A situação que as pessoas estão vivendo está mexendo dentro do coração dele. Eu falei aqui semana passada, porque o choro dos nossos irmãos precisa tirar a nossa paz. A tristeza e o momento de dor e aflição que nossos irmãos estão vivendo precisam causar angústia em nós. E muitas das vezes somos como o levita e o sacerdote, que segue a viagem e fala assim, cada um com seus problemas. As situações que os nossos irmãos estão vivendo, de angústia, dor, dificuldade e tristeza, precisam causar em nós esse sentimento de angústia que Neemias está enfrentando aqui. Aí ele vai dizer: eu estou triste por causa disso, ó rei. Mas olha que interessante o versículo 4. Disse meu rei: que me pedes agora? Aí o rei vai perguntar a ele, pode deixar nesse versículo aí mesmo aberto: o que você quer, ô Neemias? Irmãos, pastor Marcel, eu fui muito confrontado com esse versículo. Olha só, tem 4 meses de espera, sim ou não? Quando o rei resolve perguntar por que ele estava triste, e o rei fala assim: o que você está precisando? Estou doido que alguém me pergunta o que eu estou precisando. Já tem uma lista.
Talvez você está esperando que alguém te pergunte: o que você está precisando? Eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, estou precisando daquilo outro. Quando eu li esse versículo, eu fui muito impactado, porque Neemias já havia orado, já havia entregado. E alguns comentaristas vão dizer que o fato dele amar tanto a sua pátria fazia ele orar todas as manhãs dizendo: ó Deus, me dá uma oportunidade diante do rei. Me dê uma oportunidade diante do rei. Todas as manhãs Neemias acordava. Só que, irmãos, eu falo de coração, se é eu no lugar do Neemias, assim que o rei me perguntasse, eu já tinha uma lista pronta, preparada para ele. Isso me constrange, sabe por quê? Neemias vai orar de novo. Olha o texto. Então, orei ao Deus dos céus. Você já viu aquele o tiro que sai pela culatra, ou a pessoa que não sabe atirar e desperdiça, chamado tiro no escuro? Neemias não dá tiro no escuro, não. Neemias não age precipitadamente, não. Neemias, o que está importando aqui não é a vontade dele, é a vontade de Deus. Por isso ele vai orar. Isso mexeu comigo, irmãos. Sabe por quê? Quantas vezes queremos estabelecer a nossa vontade, o nosso querer. E Neemias, diante do caos, ele poderia estar pronto, preparado para falar. Ele não fala nada. Aí ele vai orar, porque Neemias sabe que quanto mais tempo ele gastar com a oração, mais a mão de Deus vai direcionar os seus passos. Gaste tempo na oração. Gaste tempo orando pelo seu namoro. Gaste tempo orando pelas causas que você está enfrentando. Gaste tempo diante das dificuldades do seu trabalho. Neemias está dizendo assim: eu tenho uma oportunidade grande nas mãos, mas eu não vou desperdiçar falando qualquer coisa diante de Deus, do rei. Eu agora vou orar ao Senhor. Irmãos, antes de qualquer situação, ore. Infelizmente muitas pessoas vêm até nós e falam: pastor, eu vou entregar aquele serviço. Aí você pergunta às pessoas: você já orou? Não. Pastor, eu vou acabar com meu casamento. Você já orou? Não. Pastor, não está difícil demais, eu vou entregar. Você já orou, meu irmão? Em nome de Jesus, para e aprende a orar e a confiar num Deus que cuida de você. Aquele Deus que cuida dos passarinhos que estão no campo, aquele Deus que veste os lírios que estão no campo. Ele cuida de você. Então aprenda a entregar nas mãos dele. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você pode levantar essa mão que eu vou liberar essa palavra. Deus cuida de você. Então aprenda a confiar e orar ao Deus dos céus. Aprenda a confiar. Neemias não é precipitado em falar, em pedir, mas ele aguarda o momento certo. Agora olha o versículo 5. Disse ao rei. Eu acredito que depois dele ter orado aqui, essa aqui é claro que é uma narração do que que veio acontecendo. Porque eu deixei bem claro que do capítulo 1 ao capítulo 2 são 4 meses. Então, talvez do versículo 4 ao versículo 5 também tem alguns dias. Porque ele vai orar. E agora o versículo 5 inicia dizendo isso. Então disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove o rei me enviar, e marquei certo prazo. Olha que maravilhoso, irmãos. Neemias fazia falta. Você vai para essa missão, mas você vai voltar que dia? Você já viu aquelas pessoas que fazem tanta falta, quando ela chega para: eu vou precisar disso, você fala: vai, meu filho. O rei e a rainha estão perguntando para Neemias:
Quanto tempo vai durar essa missão? Quando é que você vai voltar? Porque você é importante aqui para nós. Sei que lá estão precisando de você. Eu sei que a cidade te espera. Eu sei que há uma missão. Mas você é importante aqui dentro do palácio. E eles perguntam, quando é? Aí ele vai dizer, e ainda disse ao rei, se me parece bem, deixe-me cartas aos governadores além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas da porta da cidadela do templo, para os muros da cidade, e para a carta que eu deverei para a casa que deverei me alojar. E o rei me deu. Irmãos, sabe o que é importante parar, pensar e planejar e orar? Porque quando você vai falar, você fala tudo certo. Olha só, Neemias já sabia quanto tempo ele ia gastar de viagem. Isso se chama planejamento. Neemias sabia que ele precisaria de pessoas com ele. E então ele faz o pedido ao rei. E ele diz, me dá carta para eu passar sobre os outros povoados, os governadores, me autorize passar. Agora eu preciso também carta para Asaf, que quando eu chegar na mata do Senhor lá, eu apresente a carta, ele permita eu cortar madeira para levar para onde eu preciso. É interessante demais olhar para Neemias aqui, irmãos, que ele apresenta um plano perfeito para o rei. Eu vou gastar tanto tempo, eu preciso de cartas aos governadores, eu preciso de carta para me tirar a madeira, e eu vou voltar. Só que ele fala algo interessante, irmãos. Quando ele apresenta o plano diante do rei, ele diz lá no final do verso 8, e o rei, mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Sabe o que me encanta aqui com Neemias, gente? Que as coisas estão dando certo agora. Sabe o que me encanta? Que mexe comigo? É que as coisas começaram a fluir agora. É que as coisas começaram a acontecer, Josimar. Então, entre aspas, Neemias tinha carta branca e tinha autoridade para fazer e desfazer o que ele quisesse. Só que o coração de Neemias, ele fala assim, em nenhum momento, ó, que rei bom, que rei bonzinho, muito obrigado, rei. Vem me dar um abraço que eu quero te cumprimentar. Oh, mas que bom, tudo que eu pedi para o rei, ele me deu. Que rei maravilhoso. Não. As coisas estão dando certo na vida de Neemias. E ele não olha para a capacidade dele. As coisas estão fluindo na vida de Neemias. E ele não está olhando para o seu interior e falando assim, ah, porque sou eu que estou fazendo, sou eu que tenho um bom planejamento, sou eu que tenho um bom projeto, sou eu que sei liderar, sou eu que sei fazer as coisas que tem que fazer. Não. E muito menos o rei. Neemias está dizendo no finalzinho do verso 8, o rei me deu, porque a mão de Deus era comigo. Sabe por que as coisas estão acontecendo na sua vida? Não é porque você é bom, mas porque a mão de Deus é com você. As coisas vão dar certo na sua casa, vão, em nome de Jesus. Mas não é porque você é bom, é porque a mão de Deus é com você. Deus pode te prosperar, sim, mas não é porque você é sábio, é porque a mão de Deus é com você. Deus pode te dar sucesso, sim. Deus pode fazer grandes coisas na sua vida, sim. Deus pode abrir os céus, sim. Mas é porque a mão dele está estendida sobre você. Bota esse irmão que está aí do seu lado. Se não for a mão de Deus, você está perdido, irmão. Aleluia. As coisas estão dando certo, não é por causa da sua influência, não é por causa da sua sabedoria, não é porque você é capaz, não é porque eu tenho cartas com o rei. Não, é Deus, não é o político, não é o homem influente, não é o Lula, é Deus sobre a sua vida. É Deus.
Ele entende que as coisas estão acontecendo, não é porque ele fez a parte dele, ele planejou, mas porque Deus era com ele. Uma coisa que nós temos que preocupar, irmãos, é se Deus é conosco. Não adianta eu pregar um bom sermão aqui se Deus não for comigo. Não adianta eu saber ter o planejamento da casa, pastor Estevam, se Deus não for com você. Não adianta o pastor Everton ter o planejamento completo do instituto, se Deus não for com ele. Não adianta saber tocar, se Deus não for. Mas se Deus for contigo, irmão, a bênção de Deus estará onde você estiver. Porque aonde você pisar, o Senhor estará contigo. Você pode levantar a sua mão e agradecer. Deus é contigo. E eu entendo isso, irmão, sabe por quê? Ai de nós se não fosse o nosso Deus. Eu amo um salmo da palavra do Senhor que diz: ah, Israel, diga, ó Israel, se não fosse o Senhor que não estivera do nosso lado, o mar teria nos sucumbido. Situações difíceis estavam acontecendo conosco. Faraó teria nos matado, nos engolido, mas a mão de Deus estava conosco. Irmãos, Deus pode te usar, Deus pode abrir portas, Deus pode mover, você pode ser muito bem sucedido. Nunca esqueça dessa frase: tudo isso está acontecendo por causa da mão de Deus. Fala isso com o irmão que está do seu lado: é a mão de Deus. Está morando numa casa bonita? É a mão de Deus. Está morando numa casa simples? É a mão de Deus. Comprei o carro novo? É a mão de Deus. Não comprei o carro novo? É a mão de Deus. Irmãos, a mão de Deus está em todos os momentos estendidas sobre nós. Neemias reconhece que as coisas estão acontecendo porque a mão de Deus era com ele. Nós precisamos dessa mão. Nós precisamos dessa ajuda. As coisas vão acontecer na sua vida, vão, mas não é porque você não é queridinho do papai, porque a mão de Deus foi na sua vida. Aí olha o versículo: então fui aos governadores além do Eufrates, que lhe entreguei cartas, e o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Aí está falando assim: Neemias, você vai para essa missão, mas não vai sozinho não, vou te ajudar. Manda exército, manda cavaleiro, manda oficiais com você. Agora Neemias tem a ajuda da terra também. Sabe o que eu vejo, irmãos? O benefício de orar é isso aí. Deus prepara até gente para estar do seu lado. A mão de Deus era com ele. Ele falou assim, Neemias reconhecia que a mão de Deus era com ele. Agora ele está falando: eu vou mandar os oficiais, vou mandar cavalo, vou mandar todo mundo com você. Ei, Ataxerxes não é um rei bonzinho não, tá? E às vezes a gente olha: ah, se não fosse o político tal, se não fosse Deus. Você sabia que a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e este o inclina para onde quer? Tem momentos na nossa vida, principalmente situações que nós vivemos de saúde, Deus move um negócio aqui, move um negócio ali, através dos políticos. Aí as pessoas falam: ah, mas se não fosse o político. Eu já vi muitas frases desse jeito. Se não fosse Deus, é Deus que move os políticos, é Deus que move o homem influente, é Deus que dá capacidade. E ele fala assim: vai com companhia, você não vai sozinho não, vou mandar uma comitiva com você. E quando Neemias se dispõe a ir, olha o que acontece, verso 10. Disso ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar os bens dos filhos de Israel. Irmãos, Satanás está calado até agora. Os irmãos estão vivendo uma miséria. Satanás está calado. Os irmãos estão numa vergonha. Satanás está calado. Os irmãos estão vivendo um desprezo. A cidade toda destruída, um caos. Satanás está caladinho. Vou te explicar muitas das vezes porque você não passa luta.
É porque você está no mesmo time. Se levanta para fazer a vontade de Deus e contra-atacar para ver. E tem muita gente, irmãos, você precisa repreender esse medo. Tem muita gente que fala assim: eu não vou tomar posição não, que eu sei que o inferno vai se levantar. Irmãos, a Bíblia diz que maior é o Senhor que está do nosso lado. Se você se levantar hoje, Deus vai ser com você. Enquanto estava um caos, Vinícius, a situação estava terrível. Enquanto a situação estava difícil, ninguém moveu uma palha. Mas quando alguém disse assim: eu vou me levantar, se levante lá na sua casa, você vai enfrentar luta, as pessoas vão te tirar do propósito, vão querer, vai inventar um tanto de coisa contra a sua vida. Mas calma. Assim como você sabe esperar Deus 4 meses, saiba esperar que Deus é poderoso para te sustentar no meio da luta. Diz a Bíblia que aquilo desagradou algumas pessoas, porque enquanto você está fazendo, não está fazendo nada, Satanás está calado. Enquanto a situação está um caos, Satanás está calado. Mas se levanta para ver. Eu estou pregando aqui para dizer para você que se você se levantar, Satanás vai se levantar também. Pastor, me desanima não. Eu não estou aqui para te desanimar não. Eu estou aqui para te dar um incentivo e dizer assim, ó: se por um caminho o inimigo vier contra ti, por 7 ele terá que voltar. Irmãos, se levante no Senhor, porque quando você se levanta em Deus, não há inferno, não há situação, não há inimigo, não há pessoa. Eles vão querer te tirar do propósito, mas o Senhor será contigo por onde você for. Aí o texto vai dizer: isso não agradou o coração de algumas pessoas. O que eu aprendo com isso? Quando você se levantar, a oposição também se levanta. Mas se você se levantar em Deus, a oposição se levanta. Não é para te matar. Sabe por que a oposição se levanta? Para te incentivar ainda mais. Crente é igual massa de bolo. Bate, 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 bate. Quanto mais bater, mais bonito fica. Vai batendo. Sabe por quê, meu irmão? Você precisa confiar que o mesmo Deus que te dá a missão, Ele vai garantir até o final. E a reconstrução dos muros de Jerusalém foram marcadas por muita perseguição, muita situação difícil, muita oposição mesmo. Mas quer saber o que aconteceu nos próximos capítulos? Continue vindo na igreja que a gente vai continuar falando. Fica de pé no seu lugar. Levante as suas mãos e cante: Ele é o Senhor. Ele é exaltado, exaltado no céu. Os homens cantando: Ele é exaltado, Ele é exaltado, exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. As mulheres.
levantando a mão que o Senhor vai abençoar a sua vida. Ele é exaltado. Aleluia. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. A igreja. Sua verdade vai sempre. Oh Deus. Terra e céu. Eu sinto Ele aqui. Tu nome. Ele é exaltado. Ele é exaltado. Ele é exaltado. Você pode aplaudir o Senhor? A sua trajetória vai ser marcada por perseguição, situação difícil, problemas, oposições. Mas creia que o mesmo Deus que te levanta hoje, Ele é poderoso para sustentar você no meio dessa guerra. Fale para o irmão que está do seu lado, você não está sozinho. Deus é fiel e Ele guerreia as suas guerras. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Você precisa se levantar como Neemias. Talvez está um caos lá na sua casa, talvez está um caos lá dentro do seu trabalho, e você vai se levantar hoje no Senhor. Feche os seus olhos e entenda que Deus está te chamando para se levantar. Pai, em nome de Jesus, aqui nós estamos diante da tua presença, Pai, e pedimos ao Senhor a tua ajuda, Pai. O que nós precisamos não é do homem influente, não é o rei nos dando cartas, não é, Senhor, a autoridade da terra. O que nós precisamos é a boa mão do Senhor nos conduzindo, é a mão do Senhor conduzindo a nossa história. Oh Senhor, nós aqui clamamos pela tua mão, nós clamamos pela mão do Senhor conduzindo a nossa vida, e reconhecemos, Pai, que se não for a tua mão não tem jeito. Se não for a tua mão nós não conseguimos. Se não for a tua mão nós não vamos. Se não for a tua mão nós não saímos do lugar, ó Deus. Então dá-nos força, Senhor, para nos levantar. Existem pessoas que adentraram sobre essas portas, que precisam de força para se levantar, porque a própria vida delas está um caos, Deus. E assim que elas se levantarem, elas vão ter oposições. O inimigo vai se levantar, situações difíceis vão acontecer, mas o que importa para nós é a boa mão do Senhor conduzindo o nosso coração. Ore pedindo que essa mão esteja sobre a sua vida. Ore agora ao Senhor e fala assim: Deus, conduza, Senhor, as minhas mãos. Nós precisamos da tua mão, Senhor. Nós precisamos da mão do Senhor estendida sobre nós. E nos ajuda, Pai, a tudo que fizermos, temos as mãos do Senhor direcionando o nosso coração. Em nome de Jesus, peça essa mão sobre a sua vida. Se preocupe com essa mão dirigindo você. Se preocupe com essa mão dirigindo a sua vida. Com muito temor que eu falo isso aqui. Não confie na força do seu braço, na sua sabedoria, na sua capacidade. Confie no Senhor. E se as mãos dele estiverem estendidas sobre a sua vida, eu tenho certeza que você será bem sucedido. Essa oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém? Você pode glorificar o Senhor? Irmãos,
Eu vou cantar depois esse louvor, mas a gente vai fazer uma oração para o nosso irmão Laércio. Vem cá, Laércio, em nome de Jesus. Fabi, João Pedro. Vem cá. Laércio vai começar amanhã a quimioterapia, né? E cremos que a mão do Senhor estará com eles. E possamos ser suporte como igreja, em oração, apoiando essa família, orando, chorando com os que choram. Hoje eu estava pensando, à tarde, no chá de bebê da filha do pastor e da Elisângela, alegre de tarde, e amanhã iniciando esse tratamento. Mas o que nós precisamos preocupar é que a mão do Senhor estará conosco. Você pode estender as suas mãos para cá? Pai, nós aqui nessa noite reunidos, pedimos a cobertura do Teu sangue sobre o coração desta casa, Senhor. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. Precisamos, ó Pai, do Senhor direcionando a vida e o coração dessa família. Pedimos, ó Pai, que esse início de tratamento, as Tuas mãos sejam estendidas, ó Pai, sobre esta casa. Conduza todo o tratamento, Deus, e que o Teu nome, Pai, seja glorificado em toda e qualquer situação. Nós pedimos e rogamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, Deus seja com vocês, em nome de Jesus. Nunca. Amém? Vamos cantar esse hino profético? Nunca houve noite? Sou um milagre. Se quiser colocar e projetar, pode. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança que possa impedir. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, o lado de Jesus. Cante isso. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, o lado de Jesus. Levante as suas mãos e cante. Aquilo que parecia impossível, ei! Aquilo que parecia não ter oh Deus, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia, cante. Aquilo que parecia, oh Deus, aquilo que parecia, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus. Sou um milagre, estou aqui. Levante as suas mãos e cante isso ao Senhor. Usa-me, usa-me. Ei! Usa-me. Oh. Usa-me. Sou a tua imagem.
mim, ó filho de Davi. Só a igreja agora, vai. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia sou milagre, estou aqui. Você é milagre de Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia ser minha morte, mas sou milagre, estou aqui. Amém? Quantos creem nisso? O que é impossível aos homens é possível para Deus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês e com todo o povo que aguarda ansiosamente a vinda de Jesus desde agora e para sempre. E a igreja diz: amém. Cumprimenta uns 10 aí, vai embora na paz.